Quer Deixa eu ver. gravar? Eu acho que eu consegui ligar. Eu iniciei. Ah, tá. Tu Iniciei aquela. iniciou. Eu consegui, Jô. Ele hoje conseguiu. Tá ok, tranquilo. Alguma coisa houve no meu telefone hoje, algo que eu realmente, né? Bom, hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, né? Nós estamos usando a tradução do Haroldo Dutra, mas é livre qualquer tradução. Nós estamos no capítulo 26 de Mateus e vamos começar hoje. Qual é o. Cadê? Estou sem óculos, aí é difícil. Vamos começar hoje sobre a entrega. Judas negocia a entrega de Jesus. É o capítulo 26, versículo 14 em diante. Tá? Nós paramos no 13, na última aula, no dia 18 de dezembro, e vamos dar. Tá? Vamos começar por aqui. Tá? Boa noite, prima. Só Boa noite, que Lourdinha. vamos ler o Mateus. Boa noite, Lourdinha. primo. Boa noite, Roberto. Boa noite, amiga. Boa noite a Boa todos. noite. Nós vamos ler, Elisa, o Mateus, mas nós não vamos estudar hoje o Mateus, tá? De vez em quando a gente faz essa mudança, né? Pula para outro evangelho, mas é bem parecido, mas no outro evangelho às vezes a gente consegue tirar um pouquinho mais. Mas tá? vamos ler o Mateus primeiro. Vamos ler o Mateus do versículo 14 e 14 a 16. 14 a 19. A 19. Tá. É. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. O nome diz assim: Judas negocia a entrega de Jesus. Que também está em Marcos, capítulo 14, versículos de 10 a 11, e Lucas, capítulo 23, de versículos de 13 a 6. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo aos sumos sacerdotes, disse: Que quereis me dar, e eu vos entregarei ele? Eles estabeleceram 30 pratas. E desde então procurava uma boa ocasião para o entregar. Boa noite a quem entrou agora. Dona Lúcia, Antônio. Boa noite. Boa noite. Estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Capítulo 26, versículo 14. Mateus 26, tá. Capítulo 14, sim, o pacto da traição. Não, capítulo 26, versículo 14. Então, é o pacto da traição, não é? Isso. Lá tem outro nome, né? Cada evangelho tem uma tradução diferente. Tá, Boa noite, tá bom. Cláudia. Vou fechar teu microfone, tá, Lourdes? À vontade. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boa Cláudia. noite. Já começou? Já. Qual é o Já estamos no meio, evangelho? já. Já estamos no meio. Caramba, já? Gente. Não, estamos começando, Cláudia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14. Ah, tá. Obrigada. Nada. Continua, Elisa. Achou? Peraí, estou abrindo aqui. Que a minha aqui é uma Bíblia enorme. A 26. 26. Mateus 26, versículo 14. Deixa eu ver aqui. 14, 8, 12, 14. A traição de Judas. Isso, exatamente. Tá, deixa eu falar até uma coisa, Elisa. Dá licença aqui um minutinho antes de você continuar. Nós estamos usando o Novo Testamento do Haroldo Dutra. Mas é um pouco caro, está difícil de encontrar. Mas existe um Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil, custa R$ 4 ou R$ 5, que encontra em vários lugares.
tá? O Novo Testamento. Ele é fininho assim e vem esses livros, tá? Aí, por aí, lá na Casa do Caminho tem muito deles, né? Foi até lá que eu vi e gostei da ideia. Tá? Às vezes, assim, no teu caso, está com a Bíblia enorme, de repente tu vê isso aí no sebo, vê alguma... Até biblioteca, loja gospel, alguma igreja vende, né? Igreja evangélica. E é muito bom ele, a tradução é boa, do João Ferreira de Almeida, é muito boa, tá? Aí eu aconselho, porque né, tem esse, que é o que nós usamos, mas tem esse outro que é mais prático, tá? Então vamos lá, Elisa. Vamos lá, vou começar de novo, tá? Tá. A gente estava começando, vou começar de novo. Capítulo 26, versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo aos sumos sacerdotes, disse: que quereis me dar? E eu vos entregarei ele. Eles estabeleceram 30 pratas. E desde então procurava uma boa ocasião para o entregar. Prossegue, Frank? Prossegue, até 19. Tá. É o versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos a Páscoa para comer? Ele disse: ide à cidade, a um tal homem, e diga-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Junto a ti, faço a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ok. Conforme nós falamos no início, nós vamos hoje não estudar aí o Mateus, vamos estudar o Marcos, tá? Do capítulo 14, do versículo 10, tá? Ao 16, tá ok? É mais ou menos parecida, são bem idênticos, aliás, né? Os evangelhos. Só que sempre a gente, quando encontra assim, algum detalhe a mais, procura trocar. Não é a primeira vez que nós fazemos isso, tá? Então, Marcos, capítulo 14, versículo 10, que é um pouquinho adiante, é o próximo evangelho, do 10 ao 16, tá, Elisa? Não estou complicando, não, estou? Gente, eu acho que vou levar vocês para fazer, assim como é que se fala, um curso na igreja evangélica. Lá o pastor, antes de terminar de falar, já acharam a página, já acharam tudo. Acharam, gente? Vamos lá? É Marcos 14? 14, Versículo 10. Tá. É a mesma coisa, mais ou menos, é a mesma coisa, tá? Quase a mesma coisa. Tá? Cada evangelista colocou o que viu ou ouviu. No caso de Marcos não viu nada. Marcos era um garoto na época que Jesus foi crucificado, tá? Mas depois, como ele esteve junto a Maria, junto a Pedro, ele foi pegando os elementos necessários, junto a Paulo também, e fez o seu evangelho, tá? Vamos lá? Elisa, você está sem som. É que passou um carro de som, não sei nem o que ele estava falando. Então vamos lá. Marcos, capítulo 14, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, encaminhou seus sumos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvirem isso, eles se alegraram e prometeram-lhe dar prata. Procurava como o entregaria oportunamente. Aí, versículo 12.
no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, dizem os seus discípulos: onde queres que depois de partirmos, preparemos a Páscoa para que comas. Ele envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: ide à cidade, e um homem que carrega um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está meu quarto de hóspede, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará uma grande sala no terraço, arrumada, pronta. Preparai ali a ceia para nós. E os discípulos saíram, dirigiram-se à cidade, encontraram com ele, lhes tinha dito, encontraram como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Isso. Bom, vamos lá. Sempre a gente estuda, né, há várias formas de se estudar, nós sempre vamos lendo, interpretando, tá? Mas existe uma interpretação que ela é um pouquinho mais detalhada. Tá? Lá em Minas, quem começou isso, encarnado, foi o seu Honório Abreu, e desencarnado, o Emmanuel. Tá? Quem é Emmanuel no livro há 2000 anos atrás? Alguém aí pode me responder? Hein? Senador. Quem é o Emmanuel? Senador Públio Aí o nome. Lentulus. Isso. E no livro 2.000 anos atrás, quem é o Honório Onofre de Abreu? É o Flamínio Severus. Isso, o senador Flamínio Severus. A memória hoje está boa. Está boa, esteve aqui encarnado entre nós. Qual foi a função desse senador, desse Flamínio Severus? Ele também, naquela época do livro há 2000 anos, ele também começa a se evangelizar, se torna cristão também. Os filhos também. O filho dele casa com a Flavinha, que também dizem que a Flavinha, que era a filha do senador Públio Lentulus, é o nosso querido Chico Xavier. E todos eles têm uma história muito grande. Tá? A do Emmanuel a gente sabe mais, que tem vários livros sobre as vidas de Emmanuel. Do Onofre nós não sabemos. Tá? E o Emmanuel, quando escreve uma coleção, né, a coleção que nós chamamos de Fonte Viva, que são alguns livros que ele vem pegando versículo a versículo do Evangelho, às vezes não pega nem um versículo, uma simples palavra do versículo, tá? E ele vai fazendo, mastigando ela para que nós possamos, né, vamos entender o que está ali por trás dali. É lógico, são várias interpretações. Às vezes também o mesmo versículo ele interpreta. E o nosso querido Onofre era a mesma coisa. Então, hoje, a cria do Onofre Abreu para nós se chama Haroldo Dutra. Eu acho que todos do movimento espírita conhecem o Haroldo Dutra. Há alguns anos atrás, quando o Haroldo começou, o Onofre falou: esse aí, o Paulo foi o vaso escolhido. Esse é o novo, tá? Novo, como é que se fala assim? Vai explicar o Evangelho para as massas, para nós. E esse sistema do miudinho foi onde o Haroldo aprendeu, mas existe uma turma enorme em Minas, estudando através desse sistema. Inclusive, se vocês procurarem na internet, existe um da turma do Haroldo também, chamado Luiz Elias, que ele tem o Evangelho de Mateus, o miudinho, tá? Tem várias passagens. Você está picotando, Fran. Capítulo 13 ou 14, nós estamos no 26. Então, ouviu, seria excelente. Né? Você está picotando. Melhorou agora? Melhorou. Então, vamos lá. Tá? Nós vamos, então, estudar. E só para dar mostrar quando o Emmanuel começa isso para a gente, a Elisa está com o livro aí, Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro livro da coleção Fonte Viva. Logo no prefácio ele vai falar
o nome do prefácio, só eles, e aquele parágrafo. Eu queria que interpretação dos Elisa textos lesse para sagrados. vocês. Tá? Isso. Aí pula para aquele parágrafo, Elisa. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Continua a lição. Não, só isso aí, tá bom. Tá bom. Então, veja bem, o que ele está lá? Ele começa essa coleção com esse prefácio aí, interpretação dos textos divinos. Depois ele vai nos falar o seguinte, que eles costumam pegar pérolas e formar um colar. Olha só, isso aí não é Emmanuel que inventou, não, tá? Isso aí é do judaísmo. Quando você vai numa sinagoga, ele lá pega um texto e faz conexão, tá? O texto da Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, com algum dos profetas e com algum dos escritos, tá? No Antigo Testamento é formado de 3 livros, os 3 livros. Os primeiros 5 livros, que é a Torá, o livro de instruções ou das leis. Depois vem os profetas, que são vários, né? A gente vem falando aí, Isaías, Neemias, Ezequiel, né? E depois tem os escritos, que é Eclesiástico, Provérbios, tá? Salmos, etc. Tá? Então, eles fazem isso aí, pegam um versículo de cada capítulo e fazem uma conexão para enriquecer o estudo. E essa conexão, logicamente, é para mostrar o que está escrito ali e o que tem a ver conosco hoje. Quer dizer, isso o judaísmo faz a parte dele. O Emmanuel jogou o mesmo estilo de estudo para nós, tá? Vai pegar algo do Evangelho, né? Vai dissecar para que nós possamos ter uma maior compreensão dos textos sagrados, tá? Então, eu aproveitei uma cancha, peguei uma cola aqui de um estudioso, que é do próprio Honório, e vamos estudar o Marcos, tá? Nesse processo. Tá? É um processo um pouco até mais demorado, tá? Porque versículo a versículo se torna bem lento o estudo. Mas eu acho até muito gostoso, porque a gente vai falando do versículo e um pouquinho de nós. Tá ok? Agora que eu lembrei Elisa, também que ele está na introdução desse livro aqui do Haroldo Dutra, Pérolas de Jesus, e também está falando aqui nesse Mereça Ser Feliz também no começo do livro. Mas por favor. Também está falando, tanto que na capa aqui, ó, também tem pérolas, só que a pérola dela é cor de rosa. Só porque ela é mulher, quer ser diferente. Vai ver que é. Então vamos lá. Nós vamos ler. Lê para mim o capítulo 14, o versículo 10, Elisa. Versículo 10. Vamos começar devagarinho, sem pressa, que já está acabando esse evangelho. Não adianta ter pressa agora. Tá. 14. Por favor, gente, quem quiser comentar alguma coisa, comente. Tá? Se quiser falar alguma coisa disso que eu estou falando aqui das pérolas. Ou seja, olha só, as pérolas formam um colar, né? Algo bem valioso. Tá? Isso. É isso? Vamos lá. Bom, 14:10. E Judas Iscariotes, um dos 12, encaminhou-se aos sumos sacerdotes para entregá-lo a eles. Bom, aí a gente começa. O que é que nós sabemos sobre Judas Iscariotes? Quem é Judas Iscariotes? Bom, para todo mundo ele é só um traidor. Bom, quem lê o livro Boa Nova vai ver por quê, né? Já colocou aqui, precisamos usar o colar. É usar mesmo com fé, né? Porque a ideia do Judas. Primeiro, quem leu Boa Nova já sabe um pouquinho de Judas Iscariotes. Judas era filho de um grande comerciante, tá? Dessa cidade, Iscariotes. É uma cidade, tá? Um vilarejo, sei lá, povoado. Que antigamente era tudo bem menorizado. Era uma... Não era uma vila, como é que era?
Era uma... Também não é tribo o nome, não. Povoado, né? Um povoado. Né? Povoadozinho. E Judas era vendedor de quinquilharias, coisinhas simples. Acostumado, foi educado, como todo bom judeu, né? Fazemos qualquer negócio, é isso? Né? Foi assim que ele foi educado. É uma educação. Você chega na roça, a educação do pessoal da roça é totalmente diferente da nossa. As piadas deles são referentes ao quê? Ao cotidiano deles. O cavalo que deu um coice, é isso? O capim que fulano andou lá no capim molhado, escorregou, sujou a calça toda, e aí por diante. Então, cada um tem os seus hábitos, suas manias, sua cultura. Né? E Judas, a cultura do Judas era essa. Tem um livro da FEB que se chama Elucidações Evangélicas. Foi lançado em 1900 e pouquinho, é um livro bem antigo, muito bom. Eu só não uso muito esse livro porque é uma ideia lá que eu realmente difere de Kardec, que é a ideia do Jesus fluídico, né? Esse não é o caso do nosso estudo aqui, tá? Mas ele tem muitas coisas boas nesse livro. É Luiz Antônio Saião que escreve esse livro, ainda encarnado, né? E ele fala que em uma das reuniões mediúnicas dele, ele recebeu uma comunicação que um espírito elevado, ele não fala o nome do espírito, olha só, fala que Judas, antes de reencarnar, que Judas já era um espírito intelectualmente já bem avançado, moralmente também, gente. Judas não era, Judas já era um homem de bem, tá? Acho que com essa mania ainda do din-din, tá? Quando ele pede para ser um dos discípulos de Jesus no mundo espiritual, fala, Judas, você está muito bem, mas você tem alguns pontos que ainda estão muito falhos em você. Quer dizer, ele, como todos nós, né, o Emmanuel fala que nós somos os reis da promessa antes de reencarnar. Né? Deu no que deu. Né? Mas ele já tinha um certo preparo. Vamos continuar. Então, Judas, ele já tinha essas ideias que Jesus trouxe. Ele já tinha, assim, não vou falar o conhecimento, né, mas aprendeu com mais facilidade junto a Jesus. Tá? Tanto que está falando aqui um dos 12. Está colocando ele nos discípulos diletos de Jesus. Daqueles que já estavam preparados no momento certo, que nós vamos ver, que é após o desencarne de Jesus, a crucificação, Jesus também estava preparado para disseminar a Boa Nova. Então nós vemos que Judas não era um qualquer. Mas o que aconteceu com Judas é justamente isso aí. Ele não conseguiu se livrar dessa ideia do din-din. No Evangelho de João, eu não me lembro qual é o capítulo, acho que é o 6, que eu não estou vendo aqui, o João fala, Judas que gosta de dinheiro. No livro Boa Nova, o Jesus fala para ele, para Judas, toma cuidado para teu coração não cair ao peso da bolsa. Tá? Que tudo ele colocava o dinheiro na frente. Então, o que acontece? Judas viu em Jesus não o Messias que veio para salvar a humanidade de uma forma, né, amorosa, através do amor. Ele viu em Jesus um político que estava meio perdido, que precisava ser manipulado. Então ele ele viu como todo judeu acreditava que o Messias chegaria em um carro uma carruagem de fogo, com um exército invencível, para libertar Israel do jugo romano e Israel, veja bem como é a história, Israel dominar a humanidade. Quer dizer, sempre essa mania, né, de dominar o mundo. Nós temos essa mania, né? É uma mania nossa. Que não é dominar o mundo, é dominar dentro de casa, é dominar no trabalho, é dominar na escola. Nós gostamos de dar uma de sempre aquela palavrinha que eu acho muito bonita, quando eu vejo falar na rua, eu sou o líder, né? A liderança, que não deixa de ser o domínio, certo? Era isso que os judeus queriam do Messias,
de Jesus. E Judas também. E ele pensou, vou entregar Jesus. Ele com seu super... Olha só, quem mais acreditou nos poderes de Jesus foi ele. Ele acreditou tanto que ele pensou, Jesus não vai se deixar se prender, não vai deixar acontecer o que aconteceu, ser açoitado, humilhado, cuspido, etc. Vai botar essa turma todinha para correr, vamos dominar. E eu, que tive a grande ideia, né, digamos, Jesus vai ser o primeiro-ministro e eu o presidente. Eu vou ser o cara. Quer dizer, a ideia de Judas não era de traição. A ideia de Judas era o que foi ensinado a vida toda a ele. Ele não conseguiu absorver totalmente as boas novas, conseguiu absorver uma boa parte. Mas o principal foi aonde Jesus fala para ele, cuidado que, né, para a bolsa, como é que Jesus fala, né, para não cair ao peso da bolsa, ao peso do dinheiro. Está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos fala, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, dentro da nossa doutrina... Então, o Judas, Afrânio, ele caía na tentação do dinheiro, ele não estava ainda liberto disso, né? Ele tinha ainda essa situação que trouxe até de outras vidas, que ele não estava ainda sentindo assim, liberto, né? Dessa coisa de querer o dinheiro, achar que o dinheiro é mais importante. E ele também estava agindo assim, de má fé, porque ele querendo que Jesus fosse alguém que dominasse o mundo e ele fosse o vice, ele estava tendo algum interesse nisso, né? Interesse. Sim. Mas veja bem, Cláudia, você te ensina isso a vida inteira. Logicamente, uma pessoa te ensinar o correto, mas quantos de nós não consegue ainda, né, pegar a boa nova, colocar o evangelho no coração? Quando se fala em perdão, então, todos nós nos perdemos. A maioria de nós não consegue ainda perdoar o Judas, é uma coisa incrível, né? Nesse passar 2000 anos, ele já se consertou, né? Nós sabemos que o Judas teve muitas reencarnações dolorosas, que ele se enforcou, né, ao suicídio, e Jesus foi lá ajudá-lo, etc. E ele, a última encarnação dele, de nosso conhecimento, também está em um dos livros, se não me engano, Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos. Ele é a Joana d'Arc. E da mesma forma que Judas traiu Jesus, Joana d'Arc foi traída. Então, nós temos a visão de Judas, tá? Realmente do traidor. Traiu, sim, mas não era bem isso que ele queria, tá? Agora, se a gente for colocar isso dentro de nossas vidas hoje, nós vemos dentro das casas espíritas, infelizmente, quem tem um pouquinho mais tem um comportamento bem diferente, né? Não estou falando que é todo mundo, não estou criticando, tá bom? Se você for num centro espírita aqui na Penha, e você for lá na Barra, você toma um susto. E lá, realmente, o Joana de Anjos, por exemplo, é um centro espírita, faz um trabalho maravilhoso. Tá? Um dia eu estava lá no Vicente Moretti e chegou as combis cheias de doação, tá? E eu vi o pessoal lá querendo ajudar mesmo, de coração naquilo, tá? Mas eles são todos ali, quem mora no Recreio não é duro, Barra, Recreio não é duro. Hoje é outro senso, mas digamos, o pioneiro lá no Recreio foi o Jonas de Ângeles. Quando a gente chega lá, a gente toma um susto, é tudo muito bonito, tá? É outra história. Quer dizer, mas o que acontece? O que eu quero falar é o seguinte, muitos de nós, às vezes espíritas, trabalhadores da causa, nos perdemos por causa do dinheiro. Isso é uma grande realidade nossa, da nossa inferioridade. Então, é aí que a gente comenta sempre, fala, né? Não, vamos tomar o cuidado de não ser como Judas, que, de uma certa forma, nós vamos estar traindo Jesus também. Que, aliás, nós traímos sempre que quando nós fazemos conscientemente alguma coisa que está fora do Evangelho, que no Evangelho nos ensina a não fazer e nós fazemos,
nós estamos numa desse Judas aí da rua, o traidor. Tá? Então, a história de Judas está no livro Boa Nova, e depois tem um outro livro, Cartas e Crônicas, que tem ele falando sobre a sua última reencarnação como Joana d'Arc. Tá? Quer falar, Zé? Sim. Quero fazer um comentário a respeito do Judas. Alguém já viu o filme Maria Madalena? Não. Vejam, porque ali vocês vão ter uma outra visão do que motivou Judas a fazer o que fez. Para mim fez muito mais sentido o que nesse filme mostra, porque fez sentido ele ir se enforcar. Quando ele tomou noção, teve conhecimento através de Maria Madalena, do entendimento. Quando ele passou a entender como Maria Madalena, ele viu que ele tinha feito uma besteira. O que eu entendi ali? Como Jesus sempre falava que ia trazer, que ia descer fogo dos céus, os exércitos, que ia libertar o povo e tudo mais, na mente dele, está relatado no filme, vocês vão perceber isso. Ele tinha perdido a família dele, a mulher e a filha, que ele amava muito. E Jesus dizia nas pregações que eles iam se encontrar novamente com os seus entes queridos. Então o desejo dele era que Jesus resolvesse logo e implantasse o reino dos céus aqui na terra para que ele pudesse ver a família. E isso foi uma maneira que ele encontrou de provocar Jesus a fazer o que ele estava prometendo. Porque sempre que ele dizia que havia um embate de Jesus com os algozes dele, ele falava, ele agora vai fazer, ele vai derramar fogo do céu, os exércitos vão aparecer e tal, e não acontecia. E ele chegou a achar que Jesus estava agindo de forma covarde. E Madalena, assim, um pouco assustada, ou sem saber como explicar para ele, ficava calada, né? E ele seguia. Então, assim, fez sentido para mim quando o sacerdote foi lá e pediu a ele para entregar Jesus, e ele pensou, bom, se eu entregar ele não vai ter outro jeito, ele não vai se permitir ser preso. Ele é o rei. Então, na mente dele funcionou assim. Então, ele concordou em fazer. As 30 moedas de prata foi apenas um brinde. A preocupação dele não era as 30 moedas de prata. A preocupação dele era provocar Jesus para que Jesus fizesse do jeito que estava na mente dele. Implantar o reino do céu aqui, libertar o povo e tudo mais. Só que aí não aconteceu isso, foi ao contrário. E ele ficava se perguntando, por que ele não reage? Por que ele não faz o que falou que ia fazer? Por que ele não está... Foi quando Maria Madalena explicou para ele, não é dessa forma. Aí conversou com ele ali, teve um diálogo que eu não me recordo, e aí que ele caiu em si e falou assim, meu Deus, o que é que eu fiz? E aí foi buscar o suicídio. E também fez sentido para mim esse relato, dessa forma, porque Jesus, logo ao desencarnar, foi estar com ele. Ele foi buscar Judas, que para todos foi como um traidor. Esse filme foi muito esclarecedor para mim. Ele tem, acho que está no YouTube, tem no Netflix também, tá? Maria Madalena. Um filme espetacular, esclarecedor. Então, assim, eu penso ser precoce da nossa parte, julgar, né, dizer que ele foi. É possível. Né? Então, a gente precisa ver e ouvir todas as possíveis situações, as histórias que a gente não conhece todas, né? Eu também não conhecia, eu também achava que Judas tinha feito. Só que quando eu vi esse filme, eu entendi. Caramba, ele não fez pelas moedas. As moedas veio que alguém falou assim, não, toma aí, ainda tem um dinheiro, você, opa, me dá aqui, pô. Mas ele, na cabeça dele, era o ponto final para as maldades. Só que o povo
O povo é liberto. O povo não quer tomar conhecimento da liberdade que tem. Quem vê o filme até o final vai perceber isso, que quando Maria Madalena procura os discípulos e ela tenta explicar que não é desse jeito e tudo mais, que o Messias veio, e ele, acho que é Mateus, eu acho, que vira para ela e fala assim: olha lá fora, está todo mundo preso ainda, todo mundo com fome. Ele não fez o que disse que ia fazer, ele não disse que ia libertar o povo. Perceberam? Então, na mentalidade deles, a vinda de Jesus era para virar, eu não sei nem o que, mas eles achavam que o povo ia ter comida em abundância, todo mundo livre, sem trabalhar, uma baderna, na verdade. Ia virar uma baderna, né? Então o filme é muito esclarecedor e tenho certeza que se vocês verem, vocês vão mudar a opinião de vocês com relação a Judas. Tá? Eu já tenho a minha opinião que nunca Judas foi um traidor. Desde que eu li o Boa Nova, já mudei totalmente, né? O Judas realmente ele foi envolvido em uma questão na sua inferioridade, né? E no seu pensamento de grandeza, né? Um pensamento que o judaísmo tem até hoje. A cultura judaica é totalmente diferente de nós, apesar da gente seguir, né, a tradição. Nós seguimos a Bíblia, a parte de trás do Antigo Testamento, né, é judaica. Mas como nós somos crias, tanto que as três revelações, né, Moisés, Cristo, o Espiritismo, né? Está lá Moisés como primeira revelação. Cristo era judeu. Jesus era judeu. Então, nós estamos nessas tradições, né? E, bom, vamos lá. A gente continua. Já falamos de Judas. Já viu o tempo que se foi. Né? Já falamos de Judas. Aí vamos continuar. Foi um dos 12. Quem são os 12 apóstolos? Tá? Os apóstolos já eram espíritos de uma certa condição. Tá? Eles já estavam passando da faixa do conhecimento relativo para a exemplificação. Nós vamos ver que depois que Jesus desencarna, a mudança. Pedro não negou Jesus, antes de Jesus ser crucificado. Como é a mudança de Pedro? Quando a gente lê o livro Paulo e Estevão, a gente fica admirado quem é Pedro depois que Jesus desencarna. Quem é João, quem é Tiago, o trabalho deles. Muda tudo aquele medo que eles tinham também, acaba. Né? Lógico que eles tinham assim, realmente algumas precauções, alguns receios, porque os judeus eram muito vingativos, eles sabiam disso. Mas estavam ali firme e forte, espalhando a Boa Nova, trabalhando pela Boa Nova. Então, tanto Judas como os outros já eram homens que realmente Jesus, né, escolheu. Três não foram escolhidos, um é Judas, e os dois que vieram de João Batista, né, está com ele. Mas se Jesus deixou entrar naquele grupo, e já tinha uma confiança, todos eles, inclusive no Judas. Mas aí, né, infelizmente, né, continua falando aqui, encaminhou-se. Esse verbo aí é outro lance também. Muita gente pode falar, Judas foi tentado. Os espíritos inferiores, inimigos de Jesus, que viram a brecha nele, ele gostava de dinheiro, gostava do poder, da autoridade, e, né, dominaram ele, né, entraram ali, já vi que ele já tinha uma certa queda para isso, e se aproveitaram. Só que a palavra que está aqui é encaminhou-se, ou seja, ele próprio, de perna própria, e foi. Porque essa questão nossa, que às vezes a gente bota a culpa dos espíritos, meu Deus, onde eu estava com minha cabeça? Deve ter sido algum espírito, algum obsessor que me fez, né, me fez fazer isso. Né?
junto comigo lá, você me cegou e eu fiz isso. A gente vê muitos falando isso por aí, no movimento espírita e fora do movimento espírita também. A gente vê muita gente falando, foi algum, né, não falou obsessor, falou outro nome, algum encosto, algum demônio, que me fez passar por isso, foi Satanás. Mas a gente, quando os evangelistas botam esses verbinhos aqui, para a gente prestar bem atenção, nós só fazemos o que nós queremos e nos comprais. Eu duvido que o torcedor do Vasco bota a camisa do Flamengo. Eu que vice-versa. Pode ser o maior obsessor do mundo. Chegar, eu vou obsediar aquele cara, ele vai se tornar flamenguista. É ruim, hein? Ou o flamenguista se tornar vascaíno. Isso eu estou falando de uma bobagem. É ruim. Não consegue. Pode ser o maior obsessor de carteirinha, realizar todos os cursos de obsessão que existem. Não consegue mudar isso dentro de qualquer um de nós. Há coisas nossas que nós gostamos, que os espíritos falam, se comprazem, que não muda. Tá? Então, quando eu vou a algum lugar e comento alguma falta, pode ter tido amigos espirituais me ajudando, mas eu só faço porque realmente eu quero fazer. Tá? É que nós temos um pouquinho de Pedro. A gente nega, a gente sempre encontra, a gente sempre procura um culpado para as nossas ações que não deram certo. Exatamente. Quando dá certo, graças a Deus. Quer dizer, graças a Deus, foi Deus. Quando dá errado, foi o demônio, foi o obsessor, menos eu, né? Não. Eu sou um boneco, eu sou um fantoche, né? Não, eu me perdi, me ceguei, né? Fiquei cego. Chegou, para e faz uma prece. É assim, o Chico diz uma frase que eu carrego comigo, eu internalizei ela em mim. Viver, qualquer um vive. Viver com responsabilidade é para poucos. E eu fico olhando, caramba, é verdade. Porque viver com responsabilidade é não permitir que essas ações dos irmãos, dos nossos algozes, né, dos nossos credores, interfiram nas nossas decisões ou interfiram menos, né? Porque o Kardec pergunta, sofremos influência? Muito mais do que vocês imaginam. A ponto de, se vocês deixarem, eles comandam a sua vida. Então, assim, nós temos a opção de não permitir que isso aconteça. Então, é muita responsabilidade querer viver da forma correta. Então, eu vejo assim, e me incluo nisso, né? Porque eu sou um aprendiz também. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. Se a coisa apertar mesmo, se um de nós, vamos imaginar, se um de nós, a política muda aí, que é uma loucura isso, a cabeça do homem, né? E vão perseguir quem são os espíritas. E aí você está com sua filha muito bem na rua, Cláudia. Aí vem um policial ou um desses. Você é espírita? Se for, vai morrer agora. Ou eu vou matar a sua filha. E aí? Aí Pedro fala, não sou não. Não é isso? Nós temos isso dentro da gente. E nós precisamos aprender. Isso não é fácil. É verdade. É verdade. Não é fácil, é difícil. A gente acaba... É porque a gente falando, parece assim, Antônio, do jeito que você fala, parece que é muito fácil. Não é fácil, não. É muito difícil. Por isso que Chico fala, viver com responsabilidade é para poucos. Então, nós ainda temos uma longa estrada para ir tirando esses resquícios dessas falhas desses discípulos que estão na nossa vida ainda. Né? Então, assim, é mais simples do que parece, mas é muito mais difícil do que se imagina. Bom, então vamos continuar lá. Então essa questão aí, é nossa mesmo, né? A gente só faz o que realmente nós queremos. Tá? Eu duvido, por exemplo, muitos de nós hoje
ó, vocês agora estão proibidos de entrar na casa espírita, vocês vão ser evangélicos, católicos. Nós não vamos, a maioria de nós não vai aceitar. Mas, porque nós vamos chegar lá, vai ser até, infelizmente, um pouco entedioso para nós. Né? A gente até respeita. Pô, um dia desse, um tempo atrás, uma amiguinha do meu filho tem uma festa lá na igreja evangélica dela. Eu fui com meu filho, né? Mas né, é meio complicado. Deixa isso para lá. Bom, vamos lá. Então, encaminhou-se aos sumos sacerdotes. Quem são os sumos sacerdotes? Tá? Aqueles sumos sacerdotes daquela época, parece que hoje estão voltando. Tá? Os sumos sacerdotes daquela época eram aquele famoso assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque eles tinham, veja bem, eles não tinham ainda o evangelho na mão. Mas se a gente for pegar o Antigo Testamento, a riqueza do Antigo Testamento, Moisés também fala em caridade. Vamos pensar que caridade começou com Jesus e foi fortalecido do Espiritismo. Não. Moisés tem um monte de leis lá que Moisés coloca para as viúvas. Tá? Até o levirato, o que ele fazia? Como naquela época, a mulher que ficava viúva não tinha NPS, tá? Havia uma lei que obrigava o irmão seguinte a se casar com aquela viúva, que era justamente para ela não se prostituir, não passar necessidade, o nome da família também continuar, né? Havia um N coisas. Então Moisés também se preocupou muito com os outros, mas os sumos sacerdotes da época de Jesus, eles eram muito materialistas também, muito, tanto que o pensamento de Judas está bem próximo do deles. E... Oi? Oi? Então, veja bem, quando nós falamos de sumos sacerdotes, nós temos que também olhar isso aí, porque eles são profissionais da fé, naquela época. E hoje parece que continuam profissionais da fé. E isso é um perigo para a nossa causa, para a doutrina espírita, tá? É muito perigoso. Quando a gente vê começar a cobrar muito caro, porque cobrar tem que cobrar às vezes. A casa espírita precisa de pagar sua conta de água, sua conta de luz, tá? Tem lá o papel higiênico no banheiro, tem a limpeza, às vezes não tem voluntário, tem que pagar um faxineiro. Então não é cobrar, geralmente pede-se, né, uma ajuda e nós damos, né? Mas houve aqui um encontro aqui no Rio uma vez mesmo, que veio muitos oradores famosos, Divaldo, Haroldo, lá no Monte Líbano, lá na Lagoa. E essa história é interessante, porque eu fiz uma reclamação. Estava muito cara para ir lá assistir. E toda a minha família queria ir, eu não tinha condições naquele dia de ir. Não tinha. Era muito dinheiro mesmo, gente. Muito dinheiro. E eu fiz a reclamação, mas na boa, botei lá, poxa, gente, eu queria tanto assistir, mas pelo preço que é. E a coisa que mais me assustou, me aparece um cara que eu conheço, que tinha parado de frequentar, que eu frequentava um centro aqui também na NS, parece esse cara, e começa a defender o problema do cobra caro. Pô, eu falei, calma, cara, não é bem assim. Muita gente, vem gente até da Europa. Foi um negócio incrível. Em 5 minutos apareceu gente me defendendo. Eu falei, cara, o negócio é sério. Ah, mas se Jesus tivesse vindo de Israel aqui, também ia ter gasto. Eu disse, mas eu tenho certeza que Jesus ia fazer sua oratória na beira da Lagoa Rodrigues de Freitas, para ninguém pagar nada, não dentro do Monte Líbano. Quando eu falei isso, o cara me isolou o pessoal de fora, né? Aí o pessoal depois procurou, o que é que houve? Nós fomos, bloqueou, né? Bloqueou e tal. Disse, gente, deixa para lá. E eu conheço o cara. Olha que coincidência infeliz, né? É conhecido meu. Ele tinha saído desse centro, sumido, e ele é da área de como é que se fala? De divulgação, né? De jornalismo, divulgação, essas coisas. Então a gente tem que colocar em nossa cabeça também que se nós não nos cuidarmos, olha só, de novo a questão do dinheiro, nós podemos nos tornar ou sumos sacerdotes ou Judas. Achar que estamos agindo corretamente,
Tá? Com o pensamento de Judas, ele estava agindo corretamente. Foi ensinado isso para ele. Tá? Então, né? Então temos que tomar cuidado com o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o que nós fazemos com o dinheiro. Esse é o grande problema. Nós não sabemos muito lidar com ele. Não é não ter dinheiro, é saber lidar com ele. Tá? Então, os sumos sacerdotes representam justamente essas pessoas que não sabem lidar com dinheiro e chegam a algum lugar, né, relativo à fé. E hoje, infelizmente, a Igreja Católica foi muito assim, hoje já não está tanto. E os erros que eu vi que causou a reforma aconteceu mais ou menos em 1490, 1500, com o nosso amigo lá, o alemão, como é o meu Deus, Lutero, porque estava acontecendo muita coisa na Igreja Católica. Ele veio combater isso. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo que ele que combateu tanto isso aí, né? Nós estamos vendo os mesmos erros dentro das religiões que são seguidoras dele, né? Vendendo espaço no céu, vendendo cadeira, vendendo isso, vendendo aquilo. Água do Rio Jordão, que cura, feijão mágico, que cura da Covid. Olha só como é que nós estamos. A mesma coisa. O que aconteceu na época de Jesus, o que aconteceu na Idade Média, está acontecendo de novo. Então, o recado é para nós espíritas. Vamos nos cuidar em respeito a isso. Se nós estamos vendo por fora o que está acontecendo, vamos, né, nos prevenir. Para ali, como é que é? Procurar para entregá-lo a eles, ou seja, entregar Jesus aos sumos sacerdotes, né? Essa questão de entregar, né? A gente pode falar o seguinte: há uma coisa, uma escolha. Nós estamos escolhendo, quer dizer, estou me colocando lá junto a Judas, tá? Nós estamos escolhendo a ilusão, não a realidade. Estamos escolhendo mesmo achando que estamos certos, o mal, não o bem. Então, essas nossas escolhas, nós temos que tomar sempre muito cuidado. Quando são coisas muito importantes, então, que às vezes nós achamos que nós estamos totalmente certos. E anos depois nós vamos descobrir que nós estávamos totalmente equivocados. Tá? O que acontece com Judas quando descobre que estava equivocado. Suicida, enforca-se. Tá? Bom, já vimos, olha só, nós já estamos acabando a aulinha com apenas um versículo. Vocês repararam isso? Por isso que se chama miudinho. Miudinho. Eu não pensei nisso, pensei que fosse ler pelo menos uns 5 ou 6 versículos. Mas como dizia meu pai, pensando morreu o burro. Olha aí, acho que ele falava de mim. Então vamos passar para o versículo seguinte, o 11, né, Elisa? Leia aí para mim, por favor. Ao ouvirem isso, eles se alegraram e prometeram lhe dar prata. Procurava como o entregaria oportunamente. Olha só, ao ouvirem isso, mais um verbinho. A gente escuta o que a gente quer. É isso? Então, um encontro aí de Judas com os sumos sacerdotes, né? Quer dizer, com um dos sumos sacerdotes que estava vendo Jesus atrapalhar os planos dele, né? Quando ouviram isso, ficaram numa alegria tremenda. Nós vamos falar sobre uma palavrinha chamada repercussão. É isso? Quando eu falo uma coisa que a Cláudia gosta, Cláudia, teu gato é lindo. Ixi, a Cláudia se enche toda. Ela está rindo, está feliz da vida. É verdade, ele é um gato. Porque nós gostamos de ouvir coisas que nos agradam. A Frane, você é lindo, você parece o Brad Pitt. Olha só, eu me encho tanto que eu não sei nem se passa ali na porta. Parece o Brad Pitt.
Ah, que homem bonito que eu sou. Elisa, calma, você vai passar mal de tanto rir, Elisa. Né? Então, gente. Oi? Fala, José? Isso aí é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Então, gente, veja bem, quando nós falamos, voltando àquele assunto que o flamenguista não usa a camisa do Vasco, tá? Porque quando nós ouvimos o que nós gostamos, principalmente, olha só que coisa chata, os espíritos inferiores, vai falar depois a palavra aqui, se alegram, se alegraram. Por quê? Né? São coisas próprias de quem ainda está muito materializado. Um espírito superior, que é já totalmente, digamos, equilibrados, harmonizados, se você for falar certa coisa para ele, ele vai fingir até que não ouviu, ou então vai entrar por um ouvido e sair por outro. Principalmente se for a questão da crítica, do julgamento, da fofoca, da maledicência, etc. Então, a gente vai vendo os níveis. Qual é a maior torcida do mundo? Vamos lá. Né? Que todo mundo ali gosta daquilo. Gosta do futebol. Eu também gosto de futebol. Não estou falando mal de ninguém, não, gente. Entendeu? Mas os flamenguistas são a maior torcida do mundo, que todo mundo se afina mais com o time Flamengo, o jeito Flamengo de ser. Você preste atenção que o flamenguista é de uma forma, o vascaíno é de outra, o tricolor é de outra. O tricolor é vitorioso. Né? Viu? Vitorioso. Não pode ver o Flamengo que dá uma surra. Não pode ver o Flamengo que dá uma surra. Então, esse também é uma questão de cuidar. Hein? Há controvérsias. Então, isso aí é uma situação que eu estou falando aqui sobre o que acontece na casa espírita quando se formam grupinhos. Entramos no assunto agora, Elisa? Tá? A pessoa vem, fala o que eu quero ouvir a respeito de outra pessoa e eu me alegro. Ou seja, é um show aí de inferioridades. Né? Enquanto a gente tem que estar lá para se unir, olha aí o show de desunião. E isso aqui eu estou dando um exemplo, deve ter muitos outros mais, se alguém quiser dar mais exemplo aí a respeito disso, mas eu estou buscando muito hoje nós espíritas. O Evangelho, nós estamos aqui para conhecê-lo a fundo, aprendê-lo. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, vamos jogando para dentro de nós. Isso que eu estou falando não serve para a Elisa, não serve para o José Antônio, serve para mim. Será que eu não participo desses grupinhos na Casa Espírita? Olha só, eu também estou dando uma de Judas na história, né, do traidor. Estou crendo a Jesus. É complicado, gente. O Evangelho para nós dói, viu? Para os outros é bom. Isso aí é para o Zé Antônio. Fala aí, Zé. Um livro muito bom que mostra para gente o que pode acontecer numa casa espírita e que, se a gente for honesto, a gente vai dizer acontece na casa espírita. O livro Aconteceu na Casa Espírita. Pega esse livro e dá uma lida, porque logo no começo você já vai ver do que os espíritos inferiores são capazes de fazer dentro de uma casa espírita. Dentro, não é fora, não, dentro da casa espírita. Esse livro Tem muita gente que pensa que eles não entram lá, eles adentram sim, muito inteligente, e promove discórdia, promove melindre, promove uma série de situações que desestabiliza a energia da casa. E precisamos ficar atentos, aprender e buscar viver com responsabilidade. É uma tarefa difícil. Alguém um dia me falou assim, por que você não abre um centro para você? Eu falei, porque ninguém vai entrar lá. Porque do jeito que a gente vai levar o evangelho, as pessoas não querem. As pessoas querem isso aí que o Afrânio disse. Falar o que eu quero ouvir. Me encheu. Disse que um dia eu vou ser rico. Ai, que casa boa. Ah, minha doença vai ser curada. Ai, que bom. Agora, se falar assim,
Ó, você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que dividir a sua marmita com o seu irmão. Ei, eu vou fazer o que lá nessa casa? Eu, hein? Percebem? É mais ou menos isso. Desculpa aí, Afrânio. Não, é isso aí, Olha, cara. eles não só entram, como são astutos e extremamente articulados. São unidos e quando eles querem, eles vão perseguir o intento até o final. Eles estão sempre ligados a mentes muito poderosas. Por isso que Jesus fala assim, ó, vigia e ora sem cessar. Então, vigiar e Ele só orar. está dando a fórmula para isso tudo aí que está acontecendo. Nós tem que vigiar nossos pensamentos. Espera aí, se eu estou numa casa espírita, se eu for falar da vida da Cláudia, eu não tô sendo correto, eu não estou seguindo o Evangelho de Jesus. Isso é vigiar os seus pensamentos. Aí você segura aquilo. É trabalhoso, gente. Não é fácil, não. Ser espírita não é fácil. Eu digo até que eu não sou espírita, né? Eu sou aprendiz de espírita. Porque o Raul diz assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E caramba, é verdade. É um fardo pesado, não é levinho, não, tá? Não é um fardo leve. Os irmãozinhos, leia o livro Libertação, para você ver o que é uma articulação. O livro, aquele outro, Teias da Libertação, não é isso, Afrânio? Nas Teias da Libertação. É uma coisa Não, assim... trilhas da Trilhas da libertação. Libertação, isso. É uma coisa que você fica assim, cara, eu nunca podia imaginar que eles são tão organizados. E tem outros livros aí também que dão um show para você entender. Eu estou lendo agora Perturbações Espirituais, do Divaldo, que é o penúltimo livro do Manuel Filomeno. O último foi lançado agora, que eu fiz propaganda, né? Fez propaganda, mas não botou o preço. E eu não esqueci de ver eles, eu vou ver isso. Vou ver amanhã. Porque, olha, de segunda a sexta, gente, eu não estou tendo muito tempo, não. O trabalho está apertando muito, fiscalização demais. A ambiental agora está lá no Pará, cheio de gente roubando árvore, levando navios de madeira sem pagar. Mas eles estão preocupados com o cara que está trabalhando com eucalipto, que é madeira reflorestada. A semana foi ambiental. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. tudo bem. O cara já ficou até amigo, no final ficou amigo da gente. Vocês têm razão. Vi aqui que aqui não tem nada de errado. Apesar que não tem nada certo também. Então vamos lá. E vem falar um negócio do... Cadê? Já falamos do alegraram, né? A questão do alegraram, ouvir isso, eles se alegraram, né? E prometeram lhe dar prata, ou seja, dar o dinheiro. Pensa aqui, o verbo aqui é o prometeram. E o Zé Antônio adiantou a história do prometeram, né? Quando ele falou, você vai ter saúde, você vai ganhar um carro novo. Então, essas promessas são coisas de espíritos inferiores. São promessas que são feitas do quê? Para assegurar alguma... Né? Quando a gente escuta uma coisa dessa, tanto que, pelo menos na nossa casa lá, graças a Deus, tinha uma coisa que não é espiritismo, tá? Mas tem lá, não é espiritismo, mas foi colocado lá e deu certo. Até antes de fechar a casa ainda tinha, se chama cromoterapia. Fazia o bem, não prejudicava ninguém. Isso se chama terapia alternativa. Mas tudo bem. Estava lá fazendo um bem. Mas eu sempre gostei que todos que participavam desse trabalho falavam, gente, aqui não se promete a cura e vocês não parem de ir ao médico, não. Continuem indo ao médico. Tá? É um trabalho conjunto. Porque essas promessas que se faz em qualquer lugar, eu estou falando do caso espírita e repito, eu estou falando para nós. Sempre há uma finalidade inferior por trás. Sempre há uma finalidade suja por trás. Tá? O Kardec, até em questão de proselitismo, Kardec nos fala, né? No item 6 da introdução do Livro dos Espíritos está lá. O espiritismo é fruto de uma convicção pessoal.
Nós não devemos tentar converter ninguém para ser espírita, nem obrigar ninguém a ser espírita, principalmente através de promessas. Como dizem na rua, de fechamento. Eu vou fechar com o cara. Isso não existe. Tá? Então, o que é que fizeram os sacerdotes e judas? Um fechamento. Tá? Promessas. Tentando o quê? Quer falar, Zé Antônio? Sobre essas promessas, eu tenho um caso para contar que eu fui uma vez, por insistência da minha esposa e de uma amiga nossa, me recomendou. Eu tenho hérnia de disco lombar, né? Tenho 5 e muitas dores e tal. Vai lá no Tupiara. Vai no Tupiara que lá é muito bom e você vai sair de lá curado, eu tenho certeza. Eu falei, gente, não faz sentido. Uma coisa que escangalhou, não tem como consertar. Não é assim. Vai porque você não está acreditando, vai. E eu fui. Eu fui, fiz todos os preceitos, tudo bonitinho. E no dia do atendimento, eu não falei para ninguém o que é que eu tinha. Não falei nada. E quando eu cheguei lá para ser atendido, a gente entra numa maca, né? Coloca a gente numa maca, prepara a gente ali fora. E quando eu entrei lá para a sala de cirurgia, que foram me transferir da maca para a cama, falaram assim, ó, cuidado porque o problema dele é na coluna. Eu falei, opa, beleza, né? Só que aí o irmão virou para mim, fizeram, né, a prece e tudo mais, aí radiação, pá, e a liderança ali, a pessoa que estava presidindo, né, o trabalho, bateu no meu ombro e falou assim, filho, quem escangalhou isso aí foi você. Vai trabalhar que vai melhorar, tá bom? Ou seja, não tem cura, gente. Você escangalhou. Você tem que. É aquela frase que dizem, né? Aceita que dói menos. Aceita que você foi o responsável por isso aí, que vai doer menos. E eu falei, caramba, é verdade. Então, confirmou para mim, né, que o que aconteceu por um desvio de conduta meu, né, por uma forma de viver, por escolhas que eu fiz, estraguei o corpo. Não tem como consertar, não existe mágica. Existe aceitação da responsabilidade daquilo. Não, porque quando você observa bem, quando alguém faz alguma coisa, você sente, te magoa, porque poxa, foi a Elisa que fez, poxa, a Elisa fez isso comigo. Mas quando você identifica, peraí, Elisa fez por quê? Por que que Elisa fez? Porque eu fiz antes algo com ela que talvez tenha sido pior. E aí quando você, caramba, então eu mereço que ela me trate desse jeito. Vai doer menos. Você já vai olhar com ela com desejo de voltar a falar com ela, que haja um perdão, que haja, né, um novo entrosamento. Mas enquanto você não identificar que o causador daquilo foi você, toda vez que você olhar para a Elisa, vai doer em você. Ah, ela me fez. Poxa, não esperava isso dela. Poxa, e ela me fez. Que você é vítima. Então, quando a gente assume responsabilidade pelos nossos atos, quando a gente entende que eu provoquei aquilo ali, não existe a lei de ação e reação? É isso, é a lei de ação e reação. Você fez algo, a reação veio imediata. E aí a gente dói. Poxa, doeu, mas você não fez. Será que quando você fez não doeu lá também? A gente não avalia isso, né? Então, é isso aí. Bom, são 8h40. 8h40, Acabar? Vamos. Vamos acabar rapidinho. Vamos até às 10 hoje. Tá tão bom. E buscava, né, como é que falar? Procurava como entregaria. Quer dizer, essa questão do entregar, né, infelizmente, veja bem, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós temos que ter um objetivo e dentro desse objetivo nós temos que estabelecer metas, né, logística, direcionamento. Mas o nosso cuidado, tá, é com as nossas fraquezas.
tá? Com os nossos vícios, as nossas paixões, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos buscando como nos entregarmos. Olha só, esse buscar, como é que está falando? Procurava, né? Desculpa a palavra, procurar como entregaria, às vezes quem está se entregando somos nós. Como o Zé até falou aí agora, a dor, a culpa é de quem? Quem escambelhou o negócio. Então, quando nós estamos traindo a lei divina, nós não estamos traindo a lei divina, nós estamos traindo a nós mesmos. Então, o entregar aí é nos entregarmos. A lei de causa e efeito, de ação e reação. E só para acabar, em ocasião oportuna. Ou seja, tudo tem a sua hora. Vigiar e orar é para a gente ver se realmente aquela atitude nossa, aquele momento nosso, é a ocasião oportuna, né? Ou seja, entregaria oportunamente, que estou lendo outra tradução aqui. Então, a oportunidade são coisas que nós também devemos verificar. Elas surgem. Nós temos que ter cuidado para saber se não estamos fazendo o bem ou o mal. Tá? Que a responsabilidade é muito grande. Tá joia? Tinha mais coisa para falar, mas vamos fechar esses 2 versículos aí hoje. E daqui 15 dias, se Deus quiser, nós continuamos. Vocês gostaram do método miudinho? É interessante. Eu gostei. Achei bem legal. Acho que a gente aprende mais. Ele é bem demoradinho, né? É. Mas quem está com pressa? Mas o objetivo não é estudar? Então a gente continua. Estudar é assim. Quem é que está com pressa? Enquanto tiver dúvida, a gente tem que levantar e não, é isso aí. Eu não entendi. E sem vergonha, porque ninguém aqui é sabedor, todos somos aprendizes. Né? Eu aprendo tanto quanto a Frânia aprende, quanto a Elisa. Então, e tenho dúvidas e levanto, vocês levantam, e assim a gente vai estudando, né? Alinhando os pensamentos, os entendimentos e chegando a uma melhoria pessoal, que é o objetivo, né? É o nosso objetivo, a nossa melhoria, né? Gente, bom, então, uma boa noite para todos. Fui eu que fiz a prece, né? Foi eu que devo fazer a prece de novo, né? Exatamente. Vou fechar o microfone. Vou fechar o microfone. Só não fecha o meu, tá, Elisa? Por favor. Vou parar a gravação.